Fundos de investimento em renda fixa. O que é um fundo de investimento em renda fixa? Então, ele é um conjunto de recursos dos investidores administrados e geridos por profissionais, onde você confia aí essa gestão para profissionais, que, como a gente já disse, existe um ganho de escala quando ele vai fazer a compra e a gestão daqueles ativos dentro do fundo. E a rentabilidade, como que funciona? Bom, como a gente disse aqui, a gente classificou aí naquelas três principais categorias, que são pós-fixado, vai sempre buscar aí acompanhar o CDI, o pré-fixado, certo? Que aí vai também ter uma estratégia direcional com preponderância em ativos pré-fixados, que se beneficiam normalmente de cenários com a Selic estável ou com uma tendência de queda, e também os fundos indexados à inflação, que são aqueles fundos que vão ter como benchmark, ou seja, como parâmetro, o IPCA mais uma taxa fixada, ou ainda eles vão buscar como parâmetro um índice que chama IMAB, que também reflete, de certa forma, a inflação do país como um todo. E onde a gente pode investir? Onde a gente encontra os fundos de investimento? Basicamente, em todas as distribuidoras, aí, bancos tradicionais, bancos digitais, corretoras, aí, e também outras distribuidoras de valores. E o risco que eu estou correndo quando eu invisto em fundos de investimento? Bom, embora seja renda fixa, a gente tem os mais diversos tipos de risco. Tá? Basicamente, o principal risco que a gente está entrando aqui vai ser o próprio risco de crédito de forma indireta. O risco de crédito daqueles ativos que estão dentro do fundo. Tá? Mas dentro do universo de fundos de renda fixa, nós temos fundos de risco mais conservador. Dentro daquelas categorias que a gente estudou, são fundos de renda fixa simples, fundos de renda fixa a curto prazo, fundos de renda fixa referenciado DI. Esses basicamente vão ser fundos de risco mais conservador. E quais vão ser mais moderados, um pouquinho mais arrojados aí até? A gente vai ter os fundos com estratégias direcionais, como os pré-fixados, e os fundos de índice de preço, como os fundos de inflação ou fundos IMAB. Por que ele tem um risco um pouco maior do que os pós-fixados? Simples, porque esses ativos que estão dentro dele, eles possuem marcação a mercado. Isso acaba trazendo uma certa volatilidade para essas categorias de fundo, ok? E a tributação? Como que funciona a tributação? Bom, nos fundos de investimento, nós temos a tabela regressiva da renda fixa de tributação. Lembrando, ela começa 22,5% de 0 a 6 meses, 20% de 6 a 12 meses, 17,5% de 12 a 24 meses e acima de 24 meses ele cai para a alíquota mínima, que é de 15%, sempre em cima do que rendeu, tá? Nunca em cima do capital que você colocou. Tem IOF também, somente nos primeiros 30 dias, a partir de 30 dias o IOF zerou. E aí tem aquela característica muito peculiar de fundos de investimento, que é o famoso come cotas. O que seria esse come cotas? Muito simples, nos meses de maio e de novembro, o governo vai lá e faz uma antecipação do imposto de renda que fica provisionado ali já na alíquota de 15%. Então, todo mês de maio ele vai lá e tira proporcional 15% desde quando você aplicou. Todo mês de novembro ele vai lá e tira 15% proporcional o que rendeu de maio até novembro, E assim por diante. E aí, quando você for efetivamente resgatar o seu dinheiro, ele vai fazer esse acerto. Como que funciona esse acerto? Bom, simples. Se ele está te cobrando sempre 15%, que é a mínima, tá? Se você está no primeiro período e está pagando 22,5% ainda, ele vai descontar somente a diferença, porque 15% ele já te adiantou, o pagamento lá nesses meses de maio e novembro, tá? Aí, por que esse nome come cotas? Eu não entendi. Porque é simples, quando o governo vai lá e tira esse dinheiro, que é o adiantamento do imposto de renda, ele basicamente vai antecipar esse imposto através da retirada de cotas proporcional àquele valor que você tem que pagar de imposto de renda. Então ele vai comer uma quantidade de cotas do seu fundo de investimento. Isso já proporcional ao valor que você precisa pagar. Ok? E aí, finalizando,
o FGC, né? O FGC que dentro do fundo de investimento você não conta com essa garantia quando você investe. Mas lembrando que isso não é um fator decisivo para você deixar de investir em fundos, ok? Porque o fundo ele possui toda uma regulação, toda uma autorregulação também, e dentro do seu regulamento ele acaba protegendo o investidor. Mas é claro, precisa ser verificado, avaliado a qualidade do gestor, o histórico desse fundo, embora a rentabilidade passada não garanta a rentabilidade futura, mas para você ter aí uma segurança quando for investir em fundo. E assim a gente finaliza o investimento fundos de renda fixa e nos vemos no próximo investimento.